Nós vamos dar sequência, então, aqui com a nossa próxima pacifista, que é a antropóloga, escritora, roteirista, professora, jornalista e pacifista Beatriz Brandão. Vai falar um pouquinho sobre paz, um direito. Beatriz, é com você. Obrigada, Fernanda. É, Todos me veem direitinho, né, para ver assim nessa câmera no som. Obrigada, olá. Estou muito feliz de poder participar desse ciclo, desse primeiro ciclo em que a gente consegue reunir, né, tantos saberes, tantas vozes para falar sobre um único tema. E esse tema ele mostra como ele é multivocal, como que ele está entremeado com tantos assuntos, com tantas esferas, esferas íntimas, esferas da sociedade, de construção social, de construção interna, de coletivo. Então, eu fico muito feliz, tenho aprendido muito com todo mundo. E eu sou Beatriz Brandão, né? Como a Fernanda já falou ali, sou pacifista, né? E dentro da minha profissão e da minha atuação, sou antropóloga, sou escritora e aí pesquisadora, professora e todas as coisas que vêm a partir disso. Mas eu gosto de pensar, de falar que o pacifista, né, que a característica de pacifista ela ilumina todas as outras atividades, todas as outras competências, posturas e características da minha vida, né? Porque como a gente está vendo, a paz ela é um tema muito vasto. Então, é possível dela encontrar morada em todas as nossas áreas, em todas as nossas escolhas e todas as nossas esferas. E hoje, para nossa conversa, eu escolhi um tema também mais macro, né? Um tema que vai dialogar com, com a paz, pensando num caráter sistêmico, né? No caráter coletivo, no caráter social, e como que a paz, a partir do que a gente compreende como um direito, do que a gente compreende como um direito adquirido, ela vai encontrar ações e consequências, né, dentro do nosso fazer social. Então, é um pouco pensar a paz como estado de consciência nessa relação indivíduo-sociedade. Então, eu fiz uma seleção, né, porque existem muitos documentos jurídicos, e documentos legais, documentos de Estado. Eu não sou jurista, né, eu não sou da área do direito, mas eu vou ver o direito muito mais por uma vertente antropológica, né, da onde que eu parto dos meus estudos, e pensando como que ele reverbera na esfera coletiva. E eu mesma, né, dentro dessa pesquisa, quando eu pensei sobre esse tema, né, era de uma premissa que eu pensava que a paz ela é o direito fundamental. Ela é o direito fundamental que engloba todos os nossos direitos, os direitos de liberdade, o direito de ir e vir, o direito de ser, de ter, enfim. Então, dentro das minhas pesquisas nos documentos oficiais, ficou ainda mais claro, né? Ficou mais radical, mais profundo, como que a paz é a premissa mesmo da minha fala hoje, é, é um supremo direito da humanidade. Então, partindo do pressuposto que o direito à paz ela age como o nosso direito supremo, o supremo direito da humanidade, dentro da sociedade que a gente vive também, a paz ela é um princípio inquestionável para a democracia. Em muitos lugares a gente vê a palavra, né, axioma, né, que assim, se alguém encontrar isso, é algo que não tem questionamento, algo que é dado, é uma certeza. Então, para a gente pensar o direito dos povos à paz, a gente pensa primeiro esse direito como um direito inquestionável e um direito supremo da humanidade também. E a partir disso a gente vai ver como que esse direito, né, inquestionável, esse direito supremo da humanidade, ele nos revela enquanto humanos. Ele nos revela como um direito, né, não é transitório e um direito que acompanha o decorrer da nossa construção como um direito da alma dos povos mesmo, um direito que está conjugado dentro da alma dos povos.
Então, eu fiz uma seleção, como eu disse, sabendo que ela não contempla todos os documentos legais, todos que falam sobre paz, mas para a gente ter uma ordenação dentro, dentro do que a gente quer discutir aqui, sendo a paz o principal direito. Então, o primeiro documento que eu peguei, e que inclusive eu vi que a gente está quase falando do aniversário dele, né? Que é o Direito dos Povos à Paz, da ONU, né, de 1984, e ela foi dia 12 de novembro, né? Dia 12 de novembro que ela foi promulgada e a gente está aqui no dia 10 de novembro, né? 10 de novembro de 2023, falando desse documento do dia 12 de novembro de 1984. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção e que vai me chamar a atenção em outros documentos também, outras legislações, é que o direito à paz ele é sacralizado em várias letras da lei. Então, esse sentido do que é sacro, né, do que é sagrado, né, a gente está falando de uma esfera de Estado, de uma esfera política, de uma esfera jurista, e pensar o que é sagrado dentro disso. Então, é algo interessante para a gente pensar também. Depois, o próximo documento que eu separei foi como que o direito à paz ele é tratado dentro da nossa própria Constituição. Nossa Constituição é de 88, ou seja, de 4 anos depois da ONU, dos direitos de povos à paz, e ela claramente bebe um pouco dos direitos do paz à ONU, mas ela também mostra como que existe a nossa especificidade brasileira de olhar esse direito à paz. E aí eu separei em 5 pontos, né, especiais, essenciais, vi como que a paz ela é tratada também dentro das enciclopédias jurídicas, né? Então eu destaquei aqui para não ficar também muito extenso, o que eu achei interessante dentro da enciclopédia jurídica da USP, que vai fazer uma relação, inclusive, com essa esse sentido sacralizado, né, da paz nos documentos oficiais. Depois falar um pouco sobre a cultura da paz, como já foi dito aqui em palestras anteriores, que é realmente o tema que nos envolve dentro da ONG Paz Sem Fronteira e nos envolve enquanto pacifistas, né? A paz, ela é como um processo, a paz é a sua cultura da paz. Então, a gente tem isso desde 1995, então vê que eu pego um documento de praticamente uma geração, de uma diferença de 11 anos, e como que se vai passando de um ao outro, né? O documento da ONU de 84, a Constituição do Brasil 88, como que nesse tempo ele é visto dentro das enciclopédias jurídicas, e a paz, da paz até a cultura da paz, que se tornaria a paz como um processo que começa a ser debatido a partir da década de 90, de 1995. E finalizo, né, com um pouco de filosofia, a gente pensando como que a formação e a construção desses documentos vão também de uma certa forma beber num âmbito filosófico, né? E pensando que esses âmbitos filosóficos eles vão pensar a paz como um direito natural dos povos. Então, muito antes da gente começar a pensar a paz dentro de um sentido estatal e legal, ela estava sendo permeada, né, antes mesmo dos sentidos religiosos, mas dentro do seio filosófico como um direito natural dos povos. E eu acho que esse é um ponto muito interessante para a gente pensar, principalmente dentro da vertente democrática política, né, e para além só do macro político, né, mas da nossa convivência, o que seria ser democrático dentro da nossa convivência e como a paz ela está no âmago dessa democracia. Então, o primeiro ponto que eu destaco, principalmente dentro do documento da ONU, é que esse direito à paz, a gente vê do caráter político e material, do caráter político que vai desde o imaterial, do etéreo, de um espiritual, se a gente for pensar o sentido de sagrado assim, até como ele é manifestado coletivamente e oficialmente dentro de uma oficialidade do sagrado. Então, a Declaração sobre os Direitos dos Povos à Paz das Nações Unidas, ela começa dizendo que a manutenção da paz e da segurança internacional. Ela vai dizer que a vida sem guerras, né, que é como que
se coloca mesmo essa paz até então, né? Como já foi pontuado em algumas palestras, a paz antes da chegada de uma concepção de cultura da paz, ela está muito atrelado a uma vida sem guerras, a uma vida sem violência, né? Então, essa vida sem guerras, dessa forma que está sendo colocada dentro do documento da ONU, ela vai falar que ela é necessária para o florescimento e o progresso dos países, e algo que me chama a atenção que essa paz, ela é a realização total dos direitos e das liberdades fundamentais do homem. Então, a gente já tem um ponto de partida, né? Uma premissa em que a paz ela é a realização total dos direitos e das liberdades dos homens. E quando a gente pensa paz, a gente está pensando liberdade, a gente está pensando em direito, direito à liberdade e algo com o qual o homem não vive sem. Outro ponto que eu destaco aqui é que, consciente, né, que uma paz duradoura sobre a Terra constitui a condição primordial para preservar a civilização humana e a sua existência. Então, também a paz ela vem sendo colocada como o ponto principal de uma necessidade de existência. A gente não tem existência enquanto país, não tem existência enquanto Estado, se você não tiver a paz. E não tem existência também enquanto indivíduo. E essa existência, nos outros parágrafos e nos outros pontos do documento, ele vem trazer esse sentido de sagrado que também eu destaquei, reconhecendo que garantir que os povos vivam em paz é o sagrado dever de todos os Estados. Proclama solenemente que os povos do nosso planeta têm o direito sagrado à paz. Então, como que essa paz ela é sacralizada, né? Esse é o primeiro ponto. Como que se converge, se coabita um sentimento etéreo com a materialização dentro de um processo de vida que a gente vai ver nas nossas ações perpetuadas pelas nossas posturas. E aí o segundo ponto, né, como esse direito à paz que é colocado dentro de um órgão, né, como as Nações Unidas, vai reverberar em outras formações de constituições. Então, eu peguei a do Brasil, a nossa Constituição. Então, a nossa Constituição, ela também tem uma postura que ela manda que façamos uma defesa da paz. Então, é muito mais do que uma solução pacífica dos conflitos. Ela vai determinar que a gente repudie o terrorismo e que, além da paz externa, a gente reconheça o direito da paz doméstica, ou seja, o direito de uma ordem interna de paz, de uma ordem que nós estejamos no nosso próprio eixo. E que essa paz externa, ela não vai ser realizada se a nossa paz doméstica seja como brasileiros ou a nossa paz interna seja como indivíduos que vivem nessa nação, que a gente vai conseguir. E sempre ela está, em toda a sua letra, no desenvolver dos seus parágrafos, ela está sempre atravessada pelo conceito da segurança. É a paz que vai ser alcançada por intermédio da segurança. Paz interna é, portanto, gozar de segurança, sabendo que ela não é um fim em si mesmo, mas uma forma de estabilizar a comunidade e permitir que ela goze de outros direitos. Então, a gente vê um sentido de segurança. Para que alcancemos uma paz externa, a gente precisa estar com a nossa segurança assegurada. E se a gente for mergulhar para dentro de nós mesmos, né, a gente vai pensar que dentro de nós, quando a gente for alcançar essa ordem interna, a gente precisa de um eixo, a gente precisa de uma firmeza interna, para que essa paz do individual, ela reverbere para uma paz doméstica e que ela seja possível para uma paz externa e uma paz dos povos. E só assim, alcançando a paz, novamente, a paz, ela é o ponto de partida. Então, o nosso documento, ela vai dizer, a paz interna vai permitir que a gente goze de todos os direitos. Então, se a gente for fazer uma análise de conteúdo, uma análise da letra, uma análise da apresentação, novamente a paz ela vem para um direito fundamental que ele é a mola propulsora para que os outros direitos
sejam possíveis, ou seja, não há nenhum outro direito que a gente consiga de fato realizar se a gente não conseguir realizar de fato o nosso direito da paz. E aí, indo para as enciclopédias, né, eu destaco também algumas coisas que vão corroborar com os outros documentos, que uma das coisas que mais me chama a atenção e que mais acho que pode ser um tema para a gente trazer, para a gente pensar enquanto pacifistas, né, que a paz ela funda a justiça. E eu acho, dentro de um dos verbetes também, de uma enciclopédia na USP, encontro isso, a paz funda a justiça. E quão forte é isso, né? Quão volumoso e importante é isso, que a gente está falando de uma busca por justiça o tempo inteiro, né? De uma busca de uma relação justa. Então, não existe justiça se antes a gente não alcança e a gente não conquista, né? Porque a paz é uma conquista, a paz é um processo, a gente vai ver um pouquinho isso mais lá na frente com cultura de paz. Se a gente não vai haver justiça se não houver uma paz. Então, a paz é a verdadeira suma dos direitos humanos e a premissa essencial para que todo o abrangente programa se transforme em objeto de fruição de pessoas e comunidades. Então, a gente vê toda essa nossa discussão sobre os direitos humanos, o direito à moradia, o direito à alimentação, né? O direito à locomoção, o direito de ir e vir, o direito à segurança. Então, a gente pode fazer uma lista de direitos e tantas. O direito de ser quem se é, né? Que é uma das principais bandeiras quando a gente está falando dos direitos humanos, né? Da justiça social, de dizer não a uma desigualdade social. Tudo isso tem fundação primeira na paz. E isso não sou eu que estou dizendo, eu sou pacifista e eu acho isso. Não. Isso está letrado, né, e doutrinado e conduzido em esferas de relações internacionais, de relações entre estados, e isso mexe muito comigo quando eu tenho essa visão. A paz é a verdadeira suma dos direitos humanos. Então, não tem como sermos a favor dos direitos humanos se não nos colocarmos também como pacifistas nesse sentido, né? Como o que é ser pacifista? Ser pacifista é estar na força propulsora que faz com que a justiça seja realmente possível dentro de um fazer social, de uma vida também individualizada, sem amarras. E aí, dentro do ponto 4, né, eu já venho falando e pontuando um pouco, né, sobre esse termo cultura de paz, o termo também que está sendo muito falado, né, um ciclo para falar sobre isso, né, a paz como cultura, né, que é uma ideia, vai ser um termo cunhado por Federico Major Saragossa na Conferência da Costa do Marfim em 1995. Então eu retorno, né, para a gente conseguir fazer essa linha que vai lá de 1984, da ONU, 1988, os verbetes e enciclopédias que vão se fazer a partir desses documentos, e aí a gente chega em 95 com uma grande conferência e que nesse seu documento final surge a expressão com a qual e sobre a qual nós estamos falando agora, que é essa cultura da paz, é a nossa cultura de paz. Existem diferenças, né, quando a gente fala só paz e quando a gente vai trazer esse termo de cultura de paz e quais seriam essas diferenças. Na cultura tradicional da paz, né, seria uma paz que, como visto lá desde o primeiro, né, como uma ausência de guerras, né, uma paz que nasce de uma ausência, que nasce de um vazio, né, então, e tem a ver com uma falta de violência direta. A paz, nesse sentido, ela é um fim e ela é uma meta. Então, ela nunca vai estar alcançada plenamente, de fato. Nós caminhamos, caminhamos, caminhamos. É aquela luz no fim do túnel em que quanto mais a gente caminha, mais ela fica longe. E a cultura da paz, ela vai ser trazida de uma forma diferente e de uma paz positiva. Ela, ela vai trazer também um outro tipo de ausência, que é a ausência de qualquer tipo de violência, violência estrutural, violência direta, com uma presença da justiça social, sabendo que a gente acredita, né, que a paz é a verdadeira fundadora da justiça, e que se faça as condições necessárias para que a paz exista como uma filosofia de vida, como algo possível para se viver nas suas relações interpessoais,
como um ato de responsabilidade de cada um de nós, que abranja os âmbitos da vida pessoais e que ela esteja sempre dentro de um processo contínuo. A paz, ela é um acontecimento, ela está acontecendo. Nós não estamos em busca de uma paz que nunca vai ser, que nunca vai chegar. Nós estamos fazendo paz. Agora, nessa reunião, nesse ciclo, nessa conversa, nessa troca, nessa ação, nós estamos numa ação em que a paz ela está sendo feita, em que ela está presente, em que ela está se manifestando no agora, e não numa perspectiva de futuro, numa finalidade, numa meta que a gente vai caminhar, caminhar, caminhar e não vai chegar. Tá bom, Fernanda? Então, o Gandhi ele vai dizer que não há caminho para a paz. A paz é o caminho, né? A paz é o verdadeiro caminho. Então, aqui a gente está nesse verdadeiro caminho. E nos nossos 5 minutos finais, né? Aqui é essa conclusão que o direito à paz é o direito natural dos povos. Isso filosoficamente já é visto também, né, com o estado de natureza do contratualismo social de Rousseau. A gente poderia também ter daqui a pouco uma outra palestra só para falar filosoficamente, né, como a paz. E tem também uma conceituação do Kant que é o dogma da paz perpétua do Kant, e que ele vai explorar e vai inspirar outros filósofos depois para se pensar o que seria essa paz perpétua, né? O que seria, o que ele chama disso? É exatamente direito à paz, sim, e sempre numa dimensão perene, é, sempre numa perenidade, né? E o que a cultura da paz ela tem um pouco de diferente, né? Quando a gente fala do dogma da paz perpétua, é porque o perpétuo a gente sempre liga com uma conexão ruim, né? A gente vai falar de perpétuo, perpétuo tem a ver com prisão. O perpétuo ele não tem a ver com eternidade. E quando a gente fala de a vida eterna, por exemplo, quando a gente fala, a gente está pensando num sentido perene de vida. A gente está pensando num alongamento e num prolongamento de vida e não numa vida de que você está pagando uma pena, né? E o perpétuo tem a ver com essa pena. Então, a cultura da paz, ela vem também bebendo nesse caráter de um alongamento, um alargamento de tempo, mas também dentro de um caráter global que haja uma função agregadora de solidariedade, de um plano harmonizador dentro dessa paz. E aí, para finalizar, essa paz esse sentido tão profundo de paz que vai ultrapassar e vai passar todos os povos, todas as nações, em todos os tempos, eu diria, né, e finalizaria dizendo que ela tem esses valores domiciliados na alma da humanidade. Então, é uma paz que é um direito, ela não é um privilégio de poucos, ela é um direito de todos e ela encontra valores domiciliados na história da humanidade. Então, por isso, diria, na alma da humanidade, nessa convivência universal, nesse bem comum universal. E por isso nós temos, por exemplo, o Prêmio Nobel da Paz, né? Então, a paz ela é tão importante que pessoas, né, que fizeram pela paz, que estão no estado de não violência, elas ganham um prêmio e elas precisam ser colocadas em evidência, visibilizadas. Caso de Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, Martin Luther King, enfim, tantos outros temas que a gente tem, outras pessoas, né, que são temas também, né, são bandeiras que a gente tem para falar aqui. Então, eu agradeço, espero não ter passado do tempo. É muito bom estar aqui escutando e aprendendo com todos vocês, podendo compartilhar coisas que eu também aprendi muito nesse processo para fazer essa palestra. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Muito bom ouvir aqui seu relato, sua pesquisa sobre isso, né? A gente percebe como a gente ainda fala pouco sobre a paz, né? Então, ouvir você falando aqui sobre como a paz é o início para que a gente possa usufruir dos outros direitos, isso é algo que realmente só a gente tendo essa consciência e vivenciando a paz no nosso cotidiano para que a gente tenha clareza do que isso significa, né? Muito bom. Então, eu vou abrir aqui para as perguntas. Quem tiver um comentário, quem tiver uma pergunta, pode levantar a mão, pode digitar aqui no chat. Bom, eu vou perguntar. Ah, pode ir, Márcia. Rapidinho, cortei você, Mário, desculpa. É, Bia, me fala uma coisa. Você que é antropóloga,
Como é que você tem algum estudo de como as diferentes culturas entendem a paz ao redor do mundo ou dentro do Brasil? Tem algum estudo nesse sentido para acrescentar esse seu conhecimento de antropóloga em cima da nossa discussão? Eu entendi, Márcio, deu um ruído na hora que você falou, mas você perguntou se eu entendo como antropóloga como que diferentes povos ao redor do mundo entendem a paz, é isso? Ah. Marcela quer falar? Podem falar, aí depois eu falo tudo junto. Eu ia perguntar, ia citar isso sobre as culturas mesmo, né? Foi até parecido com o Márcio, mas na sua vida, assim, como, né, chegou com a ONG ou você já vivenciava esse entendimento, assim, de que a paz, ela permeia diversas culturas, de que ela, né, está presente, assim, de forma tão potente nos outros direitos, ou se foi, né, construindo aqui ao longo do ciclo, né? Como chegou isso, assim, esse entendimento para você? Então, gente, obrigada, pelas perguntas, é sempre bom pensar sobre isso. Então, eu vou falar um pouco, as perguntas são parecidas, então eu vou fazer uma costura entre as duas, né? Tem uma coisa interessante, a paz, ela era um tema para mim, né? Eu cheguei, acho que até comentar em dos lugares aqui que eu falei, né, dos oradores, que o tema o título da minha tese de doutorado é Pacificados pela Guerra. Então, que eu estudei, isso foi uma fala deles, né? Foi uma fala etnográfica da pesquisa de que nós entendemos, falando sobre guerra espiritual, né? Que a gente encontrou a paz pela guerra espiritual. Então, eu tinha uma visão de paz, sim, isso sempre permeou os meus estudos, mas antropologicamente eu usava muito mais o conceito de justiça para entender qual era a visão de paz, né, pensando mais em justiça do que no conceito de paz em si, porque a gente considera o conceito de justiça ele elástico, né? Ele totalmente elástico. Por isso que a gente tem constituições totalmente diferentes. Por isso também a necessidade de se formar uma Nações Unidas, documentos e grandes projetos e grandes programas que tenham direitos universais que sejam balanceados para que outras sociedades não tenham questões tão díspares, né, como alguns hábitos, algumas questões que vão contra a violação dos direitos, mas ainda assim, aí falando, Márcio, as concepções de direito, né, e de paz, né, dentro disso, elas são diferentes, assim, são bem diferentes. Basta ver o que a gente está acontecendo agora nos países árabes, né, junto com a Palestina e tal. Tem muitos estados que têm a religião como sendo um norteamento de visão de vida, então isso também tem um sentido de paz religiosa, que é um pouco diferente do que eu estava trazendo aqui nos documentos, da sacralidade da paz. A sacralidade da paz, não, ela não está relacionada a uma religião, ela não está relacionada a um sagrado de Deus, é um sagrado no sentido de que aquilo é intocável, no sentido de que aquilo tem que ser tratado com uma sacralidade na ação, enfim. E como daria para falar muito mais, mas acho que não tem muito tempo, são só 5 minutos, a gente pode continuar esse papo. E, Marcela, eu já tinha isso, como eu falei, eu tinha muito mais uma concepção e um estudo, né, de justiça, até porque a gente tem muito mais sociologicamente livros falando sobre conceitos de justiça do que sobre paz. E a paz, ela era o contrário, ela a paz que atravessava esses assuntos, não era o assunto principal. Então, a partir de leituras, enfim, minhas que eu tinha como antropóloga, e depois que eu entrei para a ONG, eu comecei a costurar esses dois conhecimentos e ver que, na verdade, é o inverso. É a paz que é a fundadora da justiça, é a paz é a partir da paz que a gente chega em todos esses outros conhecimentos de igualdade, justiça, desigualdade social, enfim, direitos humanos. E eu acho que tudo isso já eram objetos do meu estudo, mas eu acho que a virada de chave de ver a paz como um primeiro ponto para se chegar nisso tudo veio depois da ONG. Muito legal.
Eu Obrigada. ainda tenho um minutinho, um tempinho, Tem, Fernanda. tem. Vai lá. Sim. Primeiro, eu queria agradecer aos palestrantes todos, nesse momento a Beatriz, e queria fazer aqui duas colocações diante do que eu vi, se não for verdadeira, paciência, mas eu preciso colocar. Primeiro lugar, eu creio assim que a paz é o que dá realmente a dignidade humana, é o que nos torna pertencente ao planeta. Eu me senti pertencendo ao planeta. A segunda coisa que eu queria colocar era sobre a questão do Prêmio Nobel da Paz, que deveria ser de fato aquelas pessoas que lutam pela paz. No entanto, outro dia eu lendo me chamou muito a atenção o prêmio Nobel ser destinado a um presidente americano, que por sinal eu nutria e nutro uma admiração, que é o Barack Obama, mas naquele momento o país patrocinava 5 guerras. E o prêmio foi destinado, de paz foi destinado a esse presidente. Então, para mim, isso é uma contradição, né? Por último, a paz de fato está muito ligada às culturas, esse conceito de paz, muito ligado à cultura. Recentemente, até conversando com a Ana Vitória, ela disse: veja bem, o ministro de Israel disse, nós estamos vivendo tempos de guerra, porque na Bíblia se fala em tempos de paz e tempos de guerra, ou no livro sagrado deles. Então, estamos vivendo tempo de guerra, então se justifica a guerra ou a paz por uma questão religiosa. E eu queria fazer essas colocações e queria que a Beatriz pudesse considerar de alguma forma, eu ficaria muito feliz com a sua consideração sobre isso. Obrigada, dona Ilma. Beatriz, vou pedir para você responder bem brevemente para a gente dar sequência para a próxima fala. Perfeito, Dana Ilma. A gente continua essa conversa depois da gente, viu? É muito boas as suas colocações, eu concordo plenamente. A paz que funda a dignidade humana. E, inclusive, né, porque não teve tempo de eu falar aqui na minha fala, e que com certeza o Prêmio Nobel da Paz, ele vem com muitas contradições, discussões sobre Che Guevara ganhar Prêmio Nobel, sobre pessoas que o próprio Martin Luther King, né, tiveram discussões sobre isso, o próprio Nelson Mandela, então agora também com Barack Obama. Então essas contradições que a senhora trouxe são extremamente pertinentes e eu queria dizer que são inclusive temas de pesquisa. Então, tudo que gostaria muito de continuar essa conversa, concordo demais, que é o ponto que traz, né, a dignidade humana, e que existem muitas contradições sobre pessoas que ganham o Nobel que estão dentro das guerras, ou estão manipulando, ou fazendo com que elas existam, e eu acho que é uma discussão que pode ser, inclusive, um tema de palestra para um próximo ciclo. Obrigada, viu, pelos seus comentários. Obrigada, Beatriz. Obrigada a todos que fizeram as perguntas aqui.